Opa, então, olá pessoal, camaradas, estamos aqui no 15º encontro do livro 1 do Capital. Hoje devemos terminar aqui o capítulo 3. Estamos aqui no meio do capítulo 3 e tem 3 subitem B, meio de pagamento. A nossa discussão aí sobre dinheiro, a circulação de mercadorias. Vamos lá. Cara, na verdade, a gente já leu essa parte aí. A gente já está no próximo item mesmo, que é o dinheiro mundial. Ah, o dinheiro. Ah, é verdade. Eu voltei. É que a gente voltou aqui quando. Sim, para fazer É aquela verdade. discussão e A tal. gente estava na discussão, é verdade, é verdade. Vamos lá. Dinheiro mundial. Ao deixar a esfera da circulação interna, o dinheiro se despe de suas formas locais de padrão dos preços, de moeda simbólica e de símbolo de valor, e retorna à sua forma original de barra de metal precioso. No comércio mundial, as mercadorias desdobram seu valor universalmente. Por isso, sua figura de valor autônoma as confronta aqui como dinheiro mundial. Somente no mercado mundial, o dinheiro funciona plenamente como a mercadoria cuja forma natural é, ao mesmo tempo, a forma imediatamente social de efetivação do trabalho humano em abstrato. Sua forma de existência torna-se adequada a seu conceito. Na esfera da circulação interna, apenas uma mercadoria pode servir como medida de valor, e desse modo, como dinheiro. No mercado mundial, tem-se o domínio de uma dupla medida de valor, o ouro e a prata. Nota 108. Isso explica a absurdidade de toda lei que obriga os bancos nacionais a formar reservas apenas daquele metal precioso que funciona como dinheiro no interior do país. São bem conhecidas as belas dificuldades que, por exemplo, o Banco da Inglaterra criou para si por meio dessa política. Sobre as grandes épocas históricas na variação do valor relativo do ouro e da prata, ver Karl Marx, Contribuição à Crítica da Economia Política, página 136. Adendo à segunda edição. Sir Robert Peel, com sua Bank Act de 1844, tentou superar essas dificuldades, permitindo ao Banco da Inglaterra emitir notas com lastro em barras de prata, porém sob condição de que a reserva de prata jamais excedesse 1/4 da reserva de ouro. Para esse fim, o valor da prata era estimado pelo seu preço em ouro no mercado de Londres. Abre colchetes. Opa, aumentar aqui o tamanho da letra. Deixa eu... Acho que agora foi um pouquinho demais. Tá. Nota a quarta edição. Encontramos-nos novamente numa época de forte variação no valor relativo do ouro e da prata. Há cerca de 25 anos, a razão que expressava o valor do ouro em relação à prata era de 15,5 para 1. Hoje, ela é de aproximadamente 22 para 1. A prata continua a cair em relação ao ouro. Isso é essencialmente a consequência de uma revolução no modo de produção dos dois metais. Anteriormente, o ouro era obtido quase exclusivamente por sua lavagem em camadas de depósitos aluviais, produtos de erosão de pedras auríferas. Hoje, esse método não é mais suficiente e é substituído pelo processamento nos veios de quartzo que contém ouro, modo de extração que era antes de importância secundária, embora já fosse conhecido pelos antigos. Que é uma situação de Diodoro Siculo, Stuttgart, 1828. Além disso, não apenas foram descobertos novos depósitos imensos de prata na América do Norte, na parte oeste das Montanhas Rochosas,
como essas novas minas, juntamente com as minas de prata mexicanas, ganharam um novo impulso com as ferrovias, que possibilitaram o transporte de maquinaria moderna e combustível, e com isso, a extração de prata em grande escala e a custos baixos. Há, no entanto, uma grande diferença no modo como os dois metais ocorrem no veio das rochas. O ouro é, na maioria das vezes, puro, porém encontra-se espalhado no quartzo em quantidades diminutas, de modo que é preciso moer o veio inteiro para então extrair o ouro por lavagem ou mediante o uso de mercúrio. De 1 milhão de gramas de quartzo costuma extrair de 1 a 3, muito raramente de 30 a 60 gramas de ouro. A prata dificilmente é encontrada pura, porém ocorre num quartzo relativamente fácil de separar da rocha e que normalmente contém entre 40 a 90% de prata. Ela pode ainda ser encontrada em quantidades menores nas pepitas de cobre, chumbo, etc., metais que apresentam em si mesmos vantagens para sua extração. A partir disso, já se pode perceber que o trabalho despendido na produção de ouro aumentou, ao passo que o despendido na produção de prata diminuiu fortemente, o que explica muito naturalmente a queda do valor desse último metal. Essa queda do valor se expressaria numa queda de preços ainda maior se o preço da prata não fosse elevado por meios artificiais, como ainda ocorre atualmente. Porém, as ricas minas de prata da América apenas começaram a ser exploradas, o que permite prever que o valor da prata ainda permanecerá em queda por um longo tempo. Um fator ainda mais decisivo para essa queda é a diminuição relativa da demanda de prata para artigos de uso e de luxo, substituindo-os por mercadorias folhadas, como alumínio, etc. Pode-se, assim, avaliar o utopismo da noção bimetalista de que uma cotação internacional compulsória aumentará o valor da prata para a sua antiga razão de valor de 1 por 15,5. Mais provavelmente é que a prata perca cada vez mais sua quantidade de dinheiro no mercado, sua qualidade de dinheiro no mercado mundial. Frederick Engels. Então, voltando aqui, 108. O dinheiro mundial funciona como meio universal de pagamento, meio universal de compra e materialidade absolutamente social da riqueza universal. O que predomina é sua função como meio de pagamento para o ajuste das balanças internacionais. Daí a palavra-chave dos mercantilistas, balança comercial. Que, nota 109. Os oponentes do sistema mercantilista, que tinha no ajuste da balança comercial de ouro e prata a finalidade do comércio internacional, desconheciam completamente a função do dinheiro mundial. Já mostrei detalhadamente, contribuição à crítica da economia política, como, em Ricardo, a falta de concepção das leis que regulam a quantidade dos meios de circulação reflete-se na falsa concepção do movimento internacional dos metais preciosos. Seu falso dogma, uma balança comercial desfavorável, não pode surgir senão em razão de um excesso de meios de circulação. A exportação de moeda é causada por seu baixo preço, e não é o efeito, mas a causa de uma balança desfavorável. Já pode ser encontrado em Barbon. A balança comercial, quando existe, não é causa da evasão de dinheiro de um país. A evasão resulta antes da diferença de valor dos metais preciosos em cada país. N. Barbon. McCulloch elogia Barbon por essa antecipação, porém evita prudentemente as formas ingênuas em que os absurdos pressupostos do princípio da circulação ainda aparecem em Barbon. Para citar apenas um exemplo, a ausência de crítica e mesmo de honestidade daquele catálogo tem seu ápice nas sessões sobre a história da teoria monetária, onde McCulloch rasteja no papel de psicofanta de Lord Overstone, ex-banker Lloyd, que chama de o reconhecido rei dos endinheirados. Aqui o princípio da circulação, currency principle,
É a teoria monetária amplamente difundida na primeira metade do século XIX e que partia da teoria monetária quantitativa. Os representantes da teoria quantitativa defendiam que os preços das mercadorias eram determinados pela quantidade de dinheiro em circulação. Os representantes do Currency Principle procuravam imitar as leis da circulação dos metais. Como meio de circulação, eles consideravam, além do dinheiro metálico, também o papel moeda, e acreditavam ser possível obter uma circulação monetária estável, garantindo um pleno lastro de ouro ao papel moeda. A emissão deveria, portanto, ser regulada de acordo com a importação e a exportação de metais preciosos. As tentativas do governo inglês, entre parênteses, Lei Bancária de 1844, de se apoiar nessa teoria não obtiveram qualquer êxito e apenas confirmaram sua insustentabilidade teórica e inutilidade para fins práticos. Então, dando aqui, o ouro e a prata servem como meios internacionais de compra essencialmente naqueles períodos em que o equilíbrio do metalismo entre as diferentes nações é repentinamente desfeito. Por fim, ele serve como materialidade social da riqueza, em que não se trata nem de compra, nem de pagamento, mas da transferência da riqueza de um país a outro. Mais precisamente nos casos em que essa transferência, na forma das mercadorias, é impossibilitada, seja pelas conjunturas do mercado, seja pelo próprio objetivo que se busca realizar. Mais uma nota. Eu vou ler as duas aqui para a gente ler um trecho maior. Assim como para sua circulação interna, todo país necessita de um fundo de reserva para a circulação do mercado mundial. As funções dos tesouros derivam, portanto, em parte da função do dinheiro como meio de circulação e dos pagamentos internos, em parte de sua função como dinheiro mundial. Para essa última função, sempre se requer a genuína mercadoria dinheiro, o ouro e a prata corpóreos, razão pela qual James Stewart caracteriza expressamente o ouro e a prata como dinheiro do mundo, em contraste com seus representantes apenas locais. Então, mais duas notinhas aqui. Por exemplo, para subsídios e empréstimos em dinheiro para a realização de guerras, ou para permitir aos bancos a cobertura de pagamentos em dinheiro, etc., é precisamente a forma dinheiro que é requerida como valor. Aqui, nota segunda edição. De fato, em se tratando de países com moedas, eu não desejaria uma prova mais evidente da competência da maquinaria do entesouramento em realizar qualquer ajuste internacional necessário sem recorrer a qualquer ajuda considerável da circulação geral do que a facilidade com que a França, quando apenas se recuperava do choque de uma invasão estrangeira arrasadora, completou no espaço de 27 meses o pagamento de suas contribuições forçadas de cerca de 20 milhões aos poderes aliados, pagando uma considerável proporção dessa quantia em espécie, e sem com isso provocar qualquer contração ou distúrbio em sua circulação doméstica, ou mesmo qualquer flutuação preocupante de seu câmbio, que é John Fullerton. Nota, entre colchetes aqui, nota a quarta edição, um exemplo ainda mais convincente temos na facilidade com que a mesma França, de 1871 a 1873, foi capaz de pagar em 30 meses uma indenização de guerra 10 vezes maior, e a maior parte dela em dinheiro metálico. Frederick Engels. Então, o movimento da corrente de ouro e prata é um movimento duplo. Por um lado, ele parte de sua fonte e se espalha por todo o mercado mundial, onde ele é absorvido, em graus variados, pelas diferentes esferas nacionais da circulação, a fim de preencher seus canais internos de circulação, substituir moedas de ouro e prata desgastadas, com fornecer material para mercadorias de luxo e petrificar-se como tesouro.
Esse primeiro movimento é mediado pela troca direta dos trabalhos que as nações realizam nas mercadorias pelo trabalho que é incorporado nos metais preciosos pelos países produtores de ouro e prata. Por outro lado, o ouro e a prata fluem constantemente de um lado para o outro entre as diferentes esferas nacionais de circulação, movimento que segue as oscilações ininterruptas do câmbio. Mais duas notas. O dinheiro se reparte entre as nações de acordo com a necessidade de que elas têm dele, uma vez que ele é sempre atraído pelos produtos. Letrosne, página 916. As minas que continuamente fornecem ouro e prata dão a cada nação o suficiente para que ela atinja um tal equilíbrio necessário. Jacob van der Linde. O dinheiro responde todas as coisas. Página 40. Nota 112. As taxas de câmbio aumentam e caem toda semana e em certas épocas do ano elas aumentam em prejuízo de uma nação, em outras épocas aumentam na mesma medida, porém, para sua vantagem. N. Barbon. Países onde a produção burguesa é desenvolvida limitam os tesouros massivamente concentrados nas reservas bancárias ao mínimo necessário ao cumprimento de suas funções específicas. Com algumas exceções, o excesso dessas reservas acima de seu nível médio é sinal de estancamento na circulação de mercadorias ou de uma interrupção no fluxo de suas metamorfoses. E aqui terminamos o item 3, vou ler mais as notas, capítulo 13, né? 3, desculpa. Essas diversas funções podem entrar num perigoso conflito umas com as outras quando o ouro e a prata também têm de servir como um fundo de conversão das notas bancárias. E aqui, última nota, 114. A quantidade de dinheiro que ultrapassa o que é estritamente necessário para o comércio interno de uma nação é capital morto, e não traz ao país que o possui nenhum lucro, a não ser que ela seja exportada ou importada. John Bellers. E se tivermos muito dinheiro metálico? Podemos, então, fundir a maior parte dele e transformá-lo num esplendor de pratos, vasos e utensílios de ouro ou prata, ou mandá-lo como mercadoria para onde ele é necessitado ou desejado. Ou então podemos emprestá-lo onde se pagam altos juros. William Patch. Uma palavra bem grande aqui, não vou tentar traduzir. O dinheiro não é senão a gordura do corpo político, a razão pela qual uma quantidade muito grande dele prejudica sua mobilidade, assim como uma quantidade muito pequena o adoece. Assim como a gordura lubrifica o movimento dos músculos, serve como substituto para a carência de alimento, preenche cavidades irregulares e embeleza o corpo. Assim também o dinheiro agiliza a ação do Estado, importa meios de subsistência quando há carestia no interior, salda dívidas e embeleza o todo, embora, concluindo ironicamente, ele embeleze mais especialmente as pessoas que o possuem em abundância. William Patch, também, Anatomia Política da Irlanda, páginas 14. Então, terminamos aqui o capítulo 3, né? Capítulo muito importante, muitos debates aí, né? Suscitou. E fica aí aberto para os comentários aí dos camaradas. Dúvidas, questões. Eu só queria chamar a atenção, né, se mantermos a lógica do capítulo como um todo, né, dos 3 capítulos, né, desde a discussão do dinheiro lá nas formas do valor, forma relativa e forma equivalente,
né, de como que o dinheiro é esse equivalente geral. Se a gente avançar para o capítulo 2 do dinheiro enquanto uma necessidade de solucionar a contradição entre o trabalho privado e o trabalho social, né? Como Marx vai dizer lá no capítulo 2, o cara capitalista pensa que a sua mercadoria é equivalente de todas as outras, né? Mas como não há nenhum tipo de planejamento social, né? São produtores privados independentes que despejam no mercado, o dinheiro surge como, né, aquilo que vai permitir solucionar essa contradição, né, de forma provisória. Qual a contradição entre trabalho privado, trabalho social, entre valor de uso, entre trabalho concreto, trabalho abstrato, né, e Marx vai, né, passar ali pelas funções do dinheiro, né, o dinheiro como medida ideal dos valores, né, o dinheiro não está diretamente na circulação nesse primeiro momento, mas ele serve para transformar, né, quantidades de trabalho em preços imaginários, avançando lá para a discussão depois do padrão de preço, que precisa do Estado para sancionar esse padrão de preços, né, o surgimento da moeda, até né, como signos de valor, né, no âmbito da exposição, até chegar aqui nessas outras discussões que o Marx faz, o dinheiro propriamente quanto dinheiro, né, que é tesouro, meio de pagamento, e agora o dinheiro mundial. Não é? E aqui, mantendo o pressuposto do Marx, o dinheiro mundial, ele já é, não é, o trabalho do dinheiro mundial já é diretamente social, não é? Veja, as mercadorias, elas precisam se validar, né? Você tem tempos de trabalho despendido para produzi-las, mas elas precisam, né, ser equiparadas com outra mercadoria, no caso, equiparadas com o dinheiro. Já o dinheiro, não. Ele, nessa ótica que o Marx está apresentando, né, apesar das nossas várias divergências no que tange essa discussão, ele já entra como trabalho abstrato, ele já entra como trabalho diretamente social. No caso, a mercadoria que melhor ilustra isso é o ouro, não é? Para Marx aqui nesse período e tudo mais. Então, há toda uma coerência na construção teórica que o Marx está fazendo aqui nesse capítulo, né? Entre as funções e o que é propriamente dito dinheiro, né? Que é o equivalente geral. Então, você tem todo um desdobramento lógico que o Marx faz nesses 3 primeiros capítulos que a gente leu, que é brilhante. Não é assim, claro, e hoje me parece que essa discussão das reservas parece que é atual. Essa discussão você tem que ter um meio de reserva, né, para poder saldar aí o comércio internacional, saldar as dívidas, fazer transações internacionais, né? O dólar ocupa essa função hoje, não é que é uma função, que é um negócio interessante, porque é contraditório, que ao mesmo tempo ele é uma moeda nacional, mas também se coloca enquanto dinheiro mundial. Eu não descarto, né, igual a gente já vem debatendo, o papel do ouro, principalmente como reserva última de valor e meio de pagamento final. Né? Se caso, por exemplo, hoje há toda uma discussão da possibilidade aí de criar um mecanismo contra o dólar, né? Alternativas ao dólar e tal. Tem muitas dúvidas ainda, mas tem esse debate, principalmente aí com a questão dos BRICS, tipo, né, de procurar alternativas e tudo mais. Mas me parece que esse capítulo 3, guardadas as devidas considerações que estão superadas pelo tempo, ele tem uma certa atualidade nos seus fundamentos, né, principalmente das funções do dinheiro, assim. Ele tem questões que realmente chamam atenção para isso, se modificaram, mas algumas questões ainda são fundamentais aí. Eu acho que essa análise, muitos autores contemporâneos vão dizer que a análise de Marx é superada, né? A gente pensar aí nos autores, por exemplo, da escola da regulação, Aglietta, Lipes, se a gente pensar nas teorias que tentam mesclar o marxismo com teorias monetárias heterodoxas como a MMT, tudo mais, mas me parece que esse capítulo fundamental dele, que o dinheiro é uma relação social, me parece que permanece. Falei demais, mas queria abrir esse comentário antes da gente adentrar no próximo capítulo, que é o dinheiro se transformando em capital. Bom,
não vou retomar, acho que a gente já teve várias discussões, mas o que eu acho que é. Se a gente pega esses três primeiros capítulos, eu acho que isso é o mais importante do que a gente está lendo aqui o livro um, né? E o Arley ressaltou isso. É, assim, é todo o raciocínio, né? Que é o raciocínio materialista, histórico, dialético, né? Que ele vai da mercadoria ao dinheiro. Se a gente vai seguindo como que a mercadoria, valor de uso, valor de troca, né? E a partir daí, então, valor, caráter do trabalho, processo de troca, tudo isso são relações dialéticas, né, que o Marx vai colocando. Você consegue ver em cada uma dessas etapas, né, os dois polos aí, e eu acho que quando eu comecei a ler, Marx, isso levou muito tempo para começar a entender, porque a gente aprende muito errado, né, que dialética é tese, antitese e, e síntese, né? Então, Síntese, síntese. eu pego aqui uma coisa, misturo. Não, é assim, é esse movimento de dois polos que gera esse movimento. Então, é como, às vezes, uma metáfora, assim, é como você tem dois ímãs, um polo negativo, polo negativo. Se você coloca o polo positivo com o polo positivo, ele gira e, né, se você tentar aproximar dois ímãs com o mesmo polo, eles vão eles vão se afastar e agora se ele está um polo negativo e o positivo, você, não sei se já viram isso às vezes na internet, o pessoal faz os ímãs girar essas coisas, né? Por quê? Porque o polo positivo e negativo, essa oposição constante é que gera os movimentos. Gera o movimento, o valor de uso, o valor de troca, que gera o movimento da troca de mercadorias, o trabalho, é, como mercadoria, né, o produtor, o credor e o devedor, todas essas relações antitéticas, ou seja, tem sempre uma complementariedade, uma oposição, né? Então, eu acho que, e se você vai lendo o capítulo 1 a 3, assim, dá para você, né, fazer um doutorado nisso aqui, ficar lendo cada citação, cada etapa, né? Porque aí que, assim, tá a essência do método, né? E isso daí, assim, eu acho que se a gente prestando atenção nisso, que a gente vai começar a ver que, indo para frente, né, na leitura do Capital, ele não fica, às vezes, tão óbvio, né? Aqui ele está colocando vamos dizer assim, a fundação e é meio difícil, mas depois que a gente pega, isso vai, né? Isso vai enfim, eu só queria ressaltar isso, né? E eu acho que isso leva no ponto do dinheiro, do ouro como comércio mundial, né? Que ele deu toda a troca da mercadoria para ser um dinheiro creditício, para no final ele virar mercadoria de novo, né? No dinheiro mundial, porque aí não tem mediação, vamos dizer assim, na época de Marx aqui, acho que hoje o negócio é mais complicado, mas não tem mediação de Estado entre Estado, não tem muito ONU, não tem dominância dos Estados Unidos, sistema financeiro todo. É assim, o que vale é a troca em ouro aqui, porque senão é isso ou guerra, né? Ou você me paga em ouro ou é guerra. Então, eu acho que é muito interessante esse movimento. Bom, é isso. Mais alguém quer contribuir? Pessoal, pode aproveitar e aproveitar que esses três, de fato, né? Às vezes o pessoal, eu quero aprender a dialética. Tá aí, ó, esses três capítulos aí, o livro inteiro, né? Mas esses três capítulos, eles são de fato, né? Você vê as unidades de contrário o tempo todo, as formas para, né? E acomodando essa contradição primária, né? Germinal, que é entre valor e valor de uso.
como isso se desdobra, né? Nas outras nas outras contradições, né? E me parece que aí está um fundamento mesmo, né? Esses três primeiros capítulos, o livro inteiro é importante, né? Mas acho que vamos dizer, do ponto de vista da riqueza metodológica, e o Marx teve um trabalho enorme, né? Principalmente o primeiro capítulo, ele teve 4 edições, né? De 4 tentativas para poder, desde a primeira edição, que é uma edição bem mais difícil, né? Bem mais, a primeira edição é bem complicada, mas a gente vê aí o polimento, né, da coisa toda, e é interessante demais esse rigor dialético do Marx, né, na exposição, né? Mas não é uma dialética só de conceitos, né? Espelha o próprio movimento do real a partir da sua estruturação capitalista, né? Aquela ideia que o método é ao mesmo tempo lógico, histórico e estrutural, né? Tem essas dimensões que estão interconectadas, né? A partir de um nível de abstração e de pureza do fenômeno. Então, os prefácios lá ele deixa isso claro, né? Então, a gente vai analisar aqui a pureza, né? Dos fenômenos, mas à medida do possível, né? Vai se introduzindo os elementos que vão tornando a análise mais complicada. Por isso que muita gente vai dizer que o Capital é atemporal, né? Ele não é uma obra que descreve o que era o capitalismo no século XIX. Ele é uma obra que está analisando uma forma social de produção que é o capital, né? Então, assim, parece... É uma pena. Toda vez que eu monto um grupo, participei de grupos de estudo capital, esse aqui eu estou até surpreso que a gente chegou... quando a gente chega no terceiro item do capítulo 1, já não tem mais ninguém. Esse aqui nós já conseguimos avançar até o capítulo 3, tem bastante pessoas, então, assim, a gente está avançando aí nos estudos. Mas é só esse comentário que eu tinha para fazer mesmo. Eu Não tinha sei, uma, ah, eu vai lá, tinha Fernando. uma questão metodológica, vocês são bons, hein? Parece que o conceito de valor, ele antecede o conceito de trabalho, da categoria trabalho, né? Que, por sua vez, antecede a categoria dinheiro, né? Então, a categoria valor, ela é precedente à categoria trabalho. Então, estava lendo um texto, acho que o Irish fala isso. A gente fala o que é valor. Valor é o trabalho abstrato, tá? Embutido, né? O valor é a quantidade de horas de trabalho, sem que você especifique que tipo de trabalho, um trabalho genérico, abstrato. Como é que vocês olham essa precedência do valor em relação à categoria trabalho? Pois é, Ou eu, Fernando, eu ou eu estou errado? Tá? acho que é polêmica aí, porque a fonte do valor é o trabalho, né? Pois é, mas se você lê o texto, ele não fala, por exemplo, Carcagnolo, ele fala, por exemplo, que o valor é uma propriedade, ah, ah, é uma propriedade, ela é algo que só se manifesta na troca, na troca. Ela só se manifesta na troca. Sem a troca, ela não se manifesta. Ela se expressa através da troca. Então, ela é uma propriedade dita comercial. Quer dizer, ela tem um potencial de troca. É o potencial dela em ser trocada. Se ela não é trocada, ela não tem valor. Se ela for trocada, o valor aparece. O Irish também defende esse ponto de vista. Mas esse ponto de vista, ele não está contido o conceito de trabalho. E depois ele vai desenvolver esse conceito. Eu não sei em que momento isso aí se dá, sabe? Porque é vulgar você falar que valor é trabalho, né?
horas de trabalho, ou trabalho abstrato, ou isso e aquilo. Mas, metodologicamente, parece que as coisas não se... valor é algo mais abstrato do que simplesmente trabalho, horas de trabalho, né? Eu queria que vocês discutissem isso, por favor. Fazer um seminário. Ô, Caio, você quer falar antes de mim? Cara, Tem que fazer um manda ver, eu nem seminário. Ó, sei por onde começar. pois é, o que que acontece? O Henry, ele se vincula a uma tradição que é chamada tradição da forma do valor, que é ali os alunos do Adorno, Backhaus, fizeram aquele seminário. O Backhaus até escreveu um texto que é importante, que é a dialética da forma-valor, onde eles vão acusar os marxistas de serem, na verdade, ricardianos, porque os marxistas estavam presos a uma concepção física de valor, que o valor seria trabalho incorporado. E essa definição está errada, não é? O pessoal de Frankfurt vai recuperar um conceito que está no... Marx nunca disse esse conceito, mas está naquele Simmel, que escreveu um texto sobre o dinheiro, e agora vai ser publicado um texto no Brasil, Son Hettel, que é um frankfurteriano, que é a ideia de uma abstração real. Então, na verdade, o valor seria uma abstração real. O que que é uma abstração real? Você tem a troca de mercadorias, certo? Dessa troca de mercadorias, você necessita de algo, você necessita da mercadoria. Eles recorrem lá a uma citação da primeira edição, já que o Marx fala, ó, diante das espécies, é como se diante das espécies particulares de homens, você tivesse o homem. Ou seja, entre espécies você tivesse a manifestação do gênero. O valor é essa manifestação do gênero nas trocas. Por isso que ele é uma abstração real. E ele só aparece no dinheiro. Então, o dinheiro é a mercadoria. Esses caras se apropriam disso, o Henrich também, e o Henrich vai fazer a seguinte discussão. O trabalho concreto é o trabalho empregado na produção. Já o trabalho abstrato, que é o trabalho que produz valor, que é essa abstração real, ele só se dá na troca, mediante a equiparação das mercadorias particulares com o dinheiro. Então, o valor é essa abstração que se dá nas trocas. E os marxistas confundiram isso, quantificando a partir da produção. Bem, teve uma acusação contra o Isaac Rubin de circulacionismo, porque tem muita gente que acusa o Henrich de circulacionismo. E o Henrich é um leitor do Rubin. E o Rubin faz uma terceira edição do Teoria Marxista do Valor para dizer, olha, essa ideia de que o valor só se dá na troca, desconsiderando a produtividade média, leva o valor para uma indeterminação. E eu não defendo isso, embora o Henrich mantenha essa defesa. Não é? E aí fica todo esse debate contemporâneo em torno da teoria do valor, estou tentando sumariar aqui, porque o Henrich quer dizer, ele está se apresentando, a ideia deles é uma teoria não substancialista do valor. Eles vão criticar o próprio Marx, quando Marx emprega lá a metáfora do trabalho, da substância do valor. Ali o Henrich vai acusar o Marx de ser de manter uma categoria histórica de trabalho. O trabalho abstrato é uma categoria só da sociedade capitalista. Eu acho que tem as duas dimensões, porque a troca, sem troca não tem valor, por quê? Porque sem a troca você não valida o trabalho privado com o trabalho social. Mas o valor, na minha opinião, ele tem como única fonte o trabalho, que é ao mesmo tempo, no processo de produção privado e social, é ao mesmo tempo concreto e abstrato, mas não abstração individual, abstração média. Só que isso precisa se validar. Sabe? E aí sim entra a importância do dinheiro, da abstração real, dessa coisa toda. Né? Então, eu penso que existe uma medida imanente do valor, que é o trabalho, despendido na produção a partir da produtividade média, e existe a medida imanente do valor, que é o dinheiro. A medida externa, que é o dinheiro. Aí você equipara isso. Por isso que na construção do Marx aqui, o dinheiro ele entra no processo como um corpo de valor, um signo de valor, símbolo de valor, tal, como queira. Mas eu não sei se deu para dizer, Verna, é um negócio meio abstrato, mas basicamente minha posição é de dizer que o Henry está errado nesse debate, por dar um peso muito maior para a circulação. Tal.
Inclusive, lá na frente, na teoria dele, ele vai desprezar a teoria da queda da taxa de lucro, toda aquela coisa. Hoje eu tendo a dizer que existem duas determinações do valor, uma na produção e essa outra no mercado. Essas duas determinações precisam estar correlacionadas. Realmente, sem troca não tem valor. Se eu produzo e não vendo, aquela coisa do salto mortal da mercadoria que o Marx vai dizer. Esse trabalho despendido na produção não se valida ou se realiza enquanto valor. Seria isso, assim, para tocar a bola aí, mas é um debate polêmico, assim, até pensei em fazer meu doutorado sobre esse debate. Vai aí, Caio. Mesmo a teoria monetária do valor, né, que o Einstein falou. Eu não acho que eu não tenho tanta leitura de autores marxistas. Eu li poucos autores marxistas, né? Mais o Marx mesmo. Minha formação é de economista mesmo, né? Então, às vezes eu fico meio boiando. Mas assim, tem uma coisa que eu penso aqui que tem a ver talvez com essa questão da valor, tem a ver com uma coisa mais, que talvez esteja no Hegel, e quando eu tentei ler Hegel, foi um fracasso completo, porque se vocês acham Marx difícil, vai ler Hegel, meu. Puta que pariu. Mas assim, é uma coisa, Hegel lá tem a dialética, o exemplo clássico lá, eles falam é o senhor e o escravo, né? Ou seja, é uma que acho que no fundo talvez seja uma coisa assim, meio criador e criatura. Que acho que nessa discussão entre valor e trabalho, o que vem antes? O trabalho que cria valor ou o valor que se autonomiza, né, nesse ponto? Não sei se me fiz claro, mas eu acho que mora por aí. O Marx, ele tem que começar essa discussão do sistema capitalista em algum lugar, ele vai escolher o valor, né? Como a mercadoria, como vamos dizer assim, a categoria primordial que ele vai desenvolver as suas dialéticas. Mas me parece que ele não tem. Bom, talvez tenha em outros textos, etc. Eu acho que assim, a partir do momento que o produto do trabalho é alienado do seu produtor, entre servo e escravo, entre senhor feudal e plebeu, entre capitalista e trabalhador, aí que tem a possibilidade de nascer valor, né? A partir do momento que o ser humano é capaz de produzir algo para o externo, né? E isso ser apropriado por outro, é que essa categoria faz sentido. Assim, mas isso é uma concepção teórica, né? Porque na prática, em que momento que isso acontece, né? Como se vamos dizer assim, no comunismo ancestral, não existe exploração? Eu acho que existe, né? Vai existir hierarquia, tribo, outros conflitos, outras partes. Então, o debate talvez faça sentido do ponto de vista filosófico, mas não sei se faz sentido do ponto de vista histórico. Meio que o Marx tem que começar de algum lugar, assim, eu acho que ele começa do lugar certo, porque no Capital, assim, é a forma primordial, né, a mercadoria. E aí o trabalho ele explica depois, embora talvez filosoficamente ou historicamente o trabalho anteceda, vamos dizer assim, a forma valor, né? Não sei também se isso te ajuda, apesar, mas assim, como eu entendo. Mas, assim, é muito mais o feeling aqui de ler o Marx, de ter algumas outras leituras complementares, porque o debate marxista, provavelmente já teve gente que se deparou com essas questões que eu não conheço, assim.
Por exemplo, como ele está falando, Erich, cara, tudo assim, não, infelizmente não tem essas leituras. E parece que é uma potencialidade da mercadoria que se revela na troca. É uma potencialidade. Quer dizer, não é uma coisa que ela, assim como o potencial é uma coisa que você só vê quando você realiza, né? Você realiza a realização de um trabalho, né? Então, é uma potencialidade que você só verifica na troca. Agora tem uma explicação que eu considero um pouco mecanicista, assim, mas é boa para falar. É assim, olha, o que há de comum entre duas mercadorias, com valores de uso completamente distintos, né, quer dizer, que é na troca. O que há de comum entre essas duas coisas? É o trabalho, né, o que é a única coisa que há de comum. Então, aí você entra então, se existe uma potencialidade, ela se realiza através da troca, e a mensuração disso daí é o trabalho que está contido em cada uma delas, né. Mas eu achei essa explicação um tanto mecanicista. Eu tenho medo porque, não gosto muito desses raciocínios, assim, simplificados, né. Mas eu já vi isso muitas vezes, que o Caio falou: "Pô, o cara tem que começar de alguma coisa, tudo influencia tudo, como é que eu começo esse negócio, né?". Então você podia fazer uma crítica ao método dele, mas, pô, quem sou eu para fazer uma crítica ao método dele? Ele escolheu um caminho, né. Aliás, não foi a primeira escolha dele, hein, não foi a primeira escolha dele, foi uma das escolhas dele. Ele pensou muito antes de fazer essa escolha, né. Bom, é isso só que eu queria falar, porque aí culmina, esses 6 capítulos são muito enredados, né, estão muito próximos um do outro, né. Tá bom, é isso aí. Sobre. Mas assim, é só uma questão, eu acho que não é uma escolha aleatória, sabe? Isso. Porque tem um texto do Zeleny sobre o método de Marx. Esse cara acho que é um polonês. Ele fala, olha, por que que o Marx finalmente partiu da mercadoria? Que em textos anteriores, o Grundrisse, por exemplo, ele parte do dinheiro, né? Porque a mercadoria ela é o germe de todas as contradições da sociedade burguesa. Ela está em germe ali. É como se esse capítulo um fosse a síntese do que é os três livros. As contradições que vão aparecer, né, pelos níveis de abstração, de concreção maior nos outros livros, já suas determinantes, suas variáveis, de forma muito abstrata, estejam ali. Então, não foi uma escolha, foi conseguir chegar mesmo a um refinamento metodológico e tudo mais. Por isso que a mercadoria é essa. No fundo, toda crise vai ter essa contradição entre valor e valor de uso. Por exemplo, para dar um exemplo. Essa que é a grande chave. Agora, Caio, sobre as formas de exploração e dominação anterior, que aí a leitura filosófica está chamando a atenção para quê? Olha, é diferente. Uma relação servil, uma relação escravocrata. É uma relação de domínio pessoal, direto. A relação capitalista é uma dominação abstrata, impessoal, que subordina, inclusive, o agente da exploração, que é o capital, que até ele mesmo tem que se subordinar a essa lógica fetichista, diferente dessas outras relações de dominação direta. O escravo olha e vê o senhor, é direta. O servo que tem que produzir na corvéia sabe que tem que entregar um terço, por exemplo, para o nobre parasita que não faz nada. Já a dominação capitalista ela é mais abstrata e ela se dá no ato econômico, ela não é forçada, extraeconômica, de forma violenta e política. Então, eles chamam isso de uma dominação abstrata. E o valor, se existia em sociedades anteriores, ele só existiria nos poros da sociedade. Ele não existiria enquanto norma, forma Isso. de regulação social, sabe? Que é um pouco desses debates filosóficos. Mas, ô, Fernando, eu acho que essa definição que você deu é a definição mesmo. Coisas qualitativamente quanto valores de uso distintos. Quando elas forem trocadas, tem que ter algo em comum, já que é troca de equivalente. Esse algo comum é o trabalho, abstrato, que pode ser medido e quantificado pelo tempo da produtividade média.
Só que isso tudo que realmente eu tenho que estar de acordo também é potência, tá? É uma potencialidade que precisa passar a forma objetiva, precisa se tornar ato, para usar aqui a linguagem aristotélica. E ele só se torna ato na troca. Agora, não é a troca que o produz, que senão perde qualquer determinação. E aí o valor está determinado pelo mercado. E a determinação que, na minha opinião, é o que faz alguns teóricos contemporâneos, por exemplo, das teorias monetárias do valor. O trabalho se torna redundante. E é o mais engraçado, porque essas teorias da forma do valor, elas surgem justamente para criticar a tese de que o trabalho é redundante, que é a tese dos Israfianos, lá do pessoal do Israf. Mas elas também tornam o trabalho redundante, porque se o valor é o que se manifesta na troca, a partir dessa abstração real, mas é o debate que está aí. Assim, eu tendo a pensar nessa dialética entre produção e circulação, embora o momento predominante é o momento da produção. Mas sem a Bom, circulação não realiza. Mas é o debate. Vai lá, Caio, falei demais de novo. Tá, só sobre essa questão do porquê o valor, porquê é o valor de uso, o valor de troca, tem uma explicação muito prática que tem a ver com qual é a tradição que ele está dialogando, né? Que é basicamente dos economistas políticos. William Pé, essa discussão lá começa com William Pé, já é antiga, né? Mas, vamos dizer assim, na sua faceta mais moderna, para o Marx, né, o que ele chama dos clássicos, começa com William Pett, daí tem os fisiocratas ali, ainda não está muito claro, né, esses conceitos, ainda tem uma disputa da origem do valor, né, os fisiocratas vão falar, origem é a terra, etc. e tal, mas a disputa desse termo do valor começa ali, 1500, 1600, etc. E quando o Marx está escrevendo, Adam Smith e Ricardo já são hegemônicos. Então, como ele está fazendo uma crítica à economia política e está o tempo todo citando e rebatendo esses caras, no Adam Smith já está totalmente, já tem esse esquema valor de uso, valor de troca, né? Value in exchange. Isso aí, esses são termos que o Adam Smith já coloca e viram, vamos dizer assim, canônicos da economia política. Então, eu acho que começar o Capital por essa questão é uma questão também didática e é uma posição política, né? Porque ele tá falando, eu estou continuando essa, vamos dizer assim, de uma certa forma, uma continuidade e uma tradição, porque ele é mais radical do que todos no levar às suas conclusões e vai denunciar o sistema como uma forma de exploração, em vez de ser um entusiasta do sistema capitalista, ele é um crítico, né? Porque o Ricardo Adam Smith era então assim, tem um aspecto, vamos dizer assim, filosófico e prático, etc., mas tem um aspecto político e histórico que ele está falando, eu estou me posicionando, né, nesse debate em relação a Adam Smith, Ricardo, etc. e tal, e a partir daí que faz sentido ele começar essa discussão. E se a gente pega aqui o valor de uso e valor, né, é basicamente quase a mesma coisa que o Adam Smith, que ele vai falar, que é o valor de uso e valor de troca, né, para Adam Smith. Então, acho que esse fator é importante também. na fala do Caio, eu achei bom, Caio, essa, como você ressaltou, ele toma emprestado conceitos dos escoceses aí, dos ingleses, mas e depois ele tem uma opção política, que é a centralidade do trabalho, né? Como o Valley também acentuou. E ele não abandona a centralidade do trabalho durante todo o texto dele, né? A centralidade do trabalho. Eu acho que isso é o grande interesse de Marx, né? Porque
o método, a filosofia, a crítica, a análise da economia política tá associada à posição política, né? Assim, não dá para ter Marx, vamos dizer assim, meio Marx sem lado, Marx neutro. Não, capital, trabalho, mediação ali, tá tudo bonito, capitalista. Não, aqui tem lado, tem posição política, e tem batalha e tem disputa, né? Não existe Marx sem isso, né? Porque senão vira essas coisas que esses israfianos que desconsideram a questão do trabalho, é a questão da desmaterialização, é todos esses conceitos aí que não faz, né, sentido, e que a gente continua até hoje se reproduzindo e a gente consumindo isso, né, involuntariamente aí pela mídia. Então, acho que o bom de Marx está nisso, né? Em fincar a bandeira, abraçar isso e com todas as forças nessa direção. Também acho. Eu não sei se vocês já ouviram a história do Marx esotérico com S e o Marx esotérico com X. É desse mesmo pessoal dessas novas leituras de Marx, então, o Marx esotérico com S seria o Marx rigoroso, da lógica do capital e tudo mais, né? Então, isso eu conheço, que é o Marx que pouca gente se apropria e tudo, mais interno. E existiria o Marx esotérico com X, que seria o Marx externo, o Marx panfletário, o Marx político e tudo mais. Aí essa tradição tá interessada em recuperar esse Marx com S, que é um negócio completamente absurdo. Aí ela pode mas, e esse negócio faz um sucesso danado na academia, né? Que seria o Marx com S, né? Inclusive eles retomam essa terminologia do Smith, né? Do Adam Smith. Tem lá o esotérico com X, o esotérico com S. Claro, vem lá do mundo antigo, do esoterismo, né? Que são aquelas seitas só para os iniciados, esoterismo com S e tal. Mas isso se aplicou, né, ao Marx. E aí vocês têm todo o marxismo que se auto-reivindica contra o marxismo do movimento operário, ou contra o marxismo tradicional. E isso faz um sucesso danado na academia. Tem Robert Kurtz, por um lado, né? Crítica do valor, dissociação, né? Nova crítica do valor, novas leituras. Isso está aí, pululando na universidade. E é o que eles aceitam em pesquisa em Marx, por exemplo, em área de ciências humanas, não é à toa, né? O Marx sem o movimento operário, sem a classe trabalhadora, que é o Marx esotérico. Eu falo lá que eu sou com X mesmo, não tem problema nenhum. Sou o Marx com X da luta política e tudo. Interessante. Não, já tentei ler uns textos desse aí. É que assim, como eu não estou na academia já faz tempo, eu não. Uma coisa do mestrado assim foi eu descobri que eu não tenho paciência, cara. Tipo, ficar lendo aqueles textos, e daí tem todo um protocolo, etc. e tal. É toda essa higienização, assim, que obviamente que existe o rigor, né? O rigor acadêmico. É importante, né? Método, técnica, citação, etc. e tal. Agora, eu acho que torna tudo muito estéril, né? Por isso que é uma ciência estéril, que não é. Cara, se você for ver o que se produz em 90% dos departamentos de economia, cara, assim, é horrível. Bom, aqui a gente acho que já pode até parar a gravação, Orne, Pode, porque acho que a gente já está um pouco fora do. pode parar.